Noé e sua arca, a jornada da fé em tempos de destruição. No terceiro ano de Joaquim, a terra estava cheia de violência. As obras do homem tinham se corrompido, e Deus, entristecido por aquilo que havia criado, decidiu pôr fim à humanidade. Mas havia um homem, Noé, que se destacava entre os ímpios. Ele era considerado justo e íntegro, um exemplo de fé em um mundo mergulhado na depravação. Enquanto as vozes da maldade ecoavam ao seu redor, Noé se inclinava em oração. Em meio ao seu clamor, ele ouviu a voz de Yahvé ressoar em seu coração, trazendo uma mensagem que mudaria a história da criação. Farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Gênesis 6:7. Este chamado divino não era apenas um pronúncio de juízo, mas também uma missão a ser cumprida. Noé deveria construir uma arca colossal, uma tarefa que exigiria toda a sua força e fé, mesmo que as palavras de Deus parecessem absurdas aos olhos do povo. Com determinação, Noé começou a obra. Com a ajuda de sua família, ele começou a moldar a madeira de cipreste, cortando cada tronco em tábuas para que a arca tomasse forma. Enquanto sua esposa e filhos reuniam os animais que viriam, os vizinhos zombavam deles, rindo das palavras de um louco. Mas Noé, firme em sua crença, continuou a trabalhar. À medida que as nuvens escuras começaram a se formar no céu, Noé sentiu um misto de temor e confiança. O peso da responsabilidade o acompanhava. Ele conduziu sua família a entrar na arca e esperou, em profundo silêncio, a face do juízo divino ser revelada. Quando as primeiras gotas de chuva começaram a cair, a terra já não era reconhecível, os rios transbordaram, e as águas cobriram tudo. A arca, balançando nas águas agitadas, tornou-se seu abrigo temporário e símbolo de esperança em meio ao caos. Os dias se arrastaram. Noé, em oração constante, cuidava dos animais e incentivava sua família a manter a fé viva. Os sons dos rugidos e relinchos misturavam-se ao silêncio que permeava a arca, refletindo um mundo fora de controle e a dor de um chamado ainda não cumprido. Após 40 dias de chuvas eternas, as águas se tornaram uma virtual prisão. A grandeza do julgamento divino agora era palpável. Noé continuou a orar, clamando por força, em busca de compreensão. Ele buscava também um sinal, algo que pudesse destacar a esperança perdida. Quando finalmente enviou uma pomba, o instinto de todos estava em alerta. A pomba retornou com uma folha de oliveira, uma mensagem divina de renovação e vida. Um novo tempo estava prestes a surgir. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. O eco das promessas de Deus enchia o coração de Noé enquanto ele via a terra se secar. Após 370 dias de espera, o momento de descer da arca chegava, mas uma pergunta pairava sobre a sua missão: o que aconteceria com o pacto que Deus faria com a humanidade? A saída da arca seria o recomeço que todos aguardavam, mas o destino da humanidade ainda permanecia envolto em mistério. Noé, ao erguer um altar e oferecer sacrifícios, estava prestes a descobrir a profundidade do relacionamento com um Deus que prometia redimir. Quando as águas finalmente começaram a recuar, a arca repousou suavemente sobre os montes de Arara. Noé e sua família saíram da arca, sentindo o sol em seus rostos, a brisa fresca acariciando suas peles, como um ungir divino após a tempestade. Mal podiam acreditar que estavam diante de um mundo que, embora devastado, agora estava disponível para um recomeço. O cheiro da terra molhada e a promessa de renovação estavam no ar. Noé ficou em pé, contemplando a vastidão da terra diante dele. Os contornos da paisagem eram estranhos e novos, e a lembrança do juízo ainda ressoava em seu coração. Ele sentiu a urgência de se dirigir a Deus, de buscar orientação. A primeira ação que tomou foi erguer um altar ao Senhor, enchê-lo de holocaustos, agradecendo pela salvação, e pedindo sabedoria para os desafios que estariam por vir. Enquanto as chamas subiam e o aroma do sacrifício se espalhava, Deus ativou um novo pacto com Noé.
uma aliança que refletia sua misericórdia e fidelidade. Nunca mais destruirei a terra com águas, declarou a voz do Senhor, cheia de compaixão e poder. Em seguida, ele estabeleceu um sinal, um arco-íris de cores vibrantes, como uma aliança celestial, manifestando a segurança de que o juízo não viria mais dessa forma. Assim, a partir daquele dia, os homens teriam sempre um lembrete da promessa de Deus ao olharem para o céu. Contudo, uma sombra ainda pairava sobre Noé. Ele sabia que o coração do homem era inclinado ao mal desde a juventude. Gênesis 8:21. Com a saída da arca representando uma nova fase de vida, qual poderia ser o futuro para a humanidade agora renascente? Noé sentia um peso em seus ombros, não apenas por sua própria família, mas por todos os povos que um dia habitarão a terra. Com o tempo, Noé se tornou um agricultor, e ao plantar as primeiras sementes, recordou o ato de fé que o havia levado até ali. As plantações brotaram, e a abundância de verde despertou alegria em seu coração. No entanto, um evento inesperado abalou sua paz. Após um dia de labuta, Noé, cansado, se deixou levar e caiu em um profundo sono, embriagado de vinho. Este incidente traria à luz um desdobramento que nem ele poderia prever. A notícia da embriaguez de Noé chegou até seus filhos, e enquanto um deles se aproximou para zombar, Sem e Jafé, os filhos que honraram seu pai, decidiram agir com discrição e respeito. Cobrindo-o com um manto, eles demonstraram a verdadeira natureza da lealdade familiar em contraste com a desonra de seu irmão Ham. Este ato de respeito não passaria despercebido a Deus, que em sua sabedoria, preparava uma nova mensagem de advertência e bênção. Enquanto Noé despertou de seu sono, a confusão em seus olhos foi rapidamente substituída por um entendimento claro de que os efeitos de suas ações seriam eternos. Ele abençoou Sem e Jafé, deixando sua bênção sobre eles e anunciando um destino sombrio para Ham e seus descendentes. A força devastadora do pecado começava a reaparecer, mostrando que mesmo após o dilúvio, a luta contra a iniquidade ainda permanecia. Noé, ao ver os primeiros sinais do que se desdobraria, sentiu a opressão de novos desafios, uma nova geração de homens e mulheres se levantando. Mas recordar-se da promessa de Deus, o arco-íris no céu, reivindicava a firmeza em sua fé. Era uma era de oportunidades e provações. A história da misericórdia do Senhor se entrelaçava com a fragilidade humana, e os caminhos de Deus para a humanidade ainda estavam sendo revelados. Enquanto Noé refletia sobre seu papel, um pensamento insistente lhe veio à mente. O que significaria realmente acolher a misericórdia de Deus diante do retorno da maldade? A promessa ainda se ecoava, o amor do Senhor duraria através das gerações, mas como seria testada essa aliança em meio a um coração que frequentemente falharia? Com essas indagações desafiando sua fé, a palavra do Senhor se tornaria um fio condutor, revelando mais de um plano soberano que aguardava ser conhecido. Ainda mais do que o que vês, a obra do Senhor está apenas começando, ressoou em seu espírito, ecoando uma verdade desconhecida. Que nova aliança ser-lhe-ia revelada à medida que a humanidade avançasse? Enquanto os dias se passavam, Noé e sua família experimentavam uma nova rotina na terra renovada. A luz do sol brilhava intensamente, fazendo com que cada folha nova e cada grão recém-sembrado parecessem vibrar de vida. Contudo, o peso da responsabilidade ainda seguia como um manto sobre os ombros de Noé. As promessas divinas reverberavam em seu coração, mas a escuridão do primeiro pecado ainda se desenrolava nas reminiscências do dilúvio. Certa manhã, enquanto caminhava por entre os campos, Noé sentiu uma inquietação. Ele parou e olhou para o céu, onde as nuvens se formavam, pesadas e cinzentas. Então, uma brisa suave começou a soprar, e ele ouviu a voz do Senhor que lhe falava novamente. Noé, escuta meus desígnios. A terra está limpa, mas o coração do homem está longe de mim. Uma tristeza profunda envolveu Noé ao entender que o mal, embora temporariamente contido, ainda estava à espreita. Decidido a se preparar para a nova era que avançava, Noé reuniu sua família e instruiu-os sobre a importância de buscarem sempre a orientação do Senhor. Devemos ser vigilantes e fiéis, pois mesmo em bênçãos, a tentação pode surgir, alertou. Sem e Jafé concordaram, mas Ham mostrava descontentamento. A sombra do passado ainda o acompanhava, e ele não parecia disposto a mudar seu coração. Os dias se tornaram meses, e apesar do trabalho árduo e das plantações prósperas, a tensão familiar crescia.
Ham frequentemente se afastava, e Noé sentia que o afastamento de seu filho poderia ser um prenúncio de dificuldades a vir. O matiz da desobediência, que havia sido a origem da destruição do mundo antigo, agora começava a se manifestar nas interações cotidianas de sua própria casa. Certa noite, enquanto Noé se preparava para dormir, teve um sonho incomum. No sonho, viu a terra diante dele, não mais como um campo de flores, mas como um campo de batalha, onde os homens lutavam entre si, e sombras se levantavam das profundezas. Ele viu a corrupção se espalhando e sentiu a dor do Senhor. Meu povo! Eles se afastaram de mim, chorava a voz que ecoava no vento. Ao acordar, Noé sentiu a urgência de buscar ao Senhor em oração. Ele se prostrou, pedindo a Deus não apenas por sua família, mas pela humanidade que estava por vir. Ele clamou em seu espírito: Senhor, como posso guiar os que amam contigo a um futuro de paz? Que posso fazer para evitar o caminho da destruição novamente? No ato de súplica, uma resposta clara ressoou em seu coração. Assim como estabeleci um pacto, convido você a fazer de sua vida um altar ao Senhor. Ensine às futuras gerações não apenas sobre a promessa, mas sobre a importância da rejeição ao pecado. Através de você, uma nova linhagem de fé surgirá. Fortalecido, Noé decidiu reunir sua família mais uma vez. Contou-lhe sobre o sonho e compartilhou a direção que receberá. Precisamos ser instrumentos de refrigério para esta terra que clama por redenção. Nossos filhos devem saber do amor e da justiça de Deus, para que o mal não prevaleça entre nós. Han não pôde esconder sua rebeldia, e, com um olhar desafiador, retrucou: acredita que essas palavras vão mudar algo? Para que serve essa história da aliança? O homem é apenas carne. Sem e Jafé, porém, sentiram um peso no coração e decidiram permanecer unidos em busca da orientação do Senhor. Assim, Noé ergueu novamente um altar, mas não apenas para sacrifícios. Ele acendeu uma fogueira onde a música e a adoração àquele novo pacto se tornariam os pilares da vida familiar. Ele sabia que, apesar da difícil jornada e da incerteza, o Senhor estava preparando um espaço para aqueles que verdadeiramente buscassem a Ele. Dentro desse quadro de luta espiritual, uma sombra parecia se aproximar, oferecendo uma carta de provocação ao que estava por vir. A humanidade precisava não apenas do conhecimento da verdade, mas da aplicação dessa verdade em suas vidas. Não temas, pois o plano de Deus é maior do que qualquer pecado, ecoou no espírito de Noé. E se o que está por vir for ainda mais desafiador, uma nova revelação de como o amor de Deus pode triunfar sobre a desobediência, ele se indagou, sentindo que algo monumental aguardava para ser desvendado. O Senhor não havia terminado, sua obra estava apenas começando, e novas revelações sobre o futuro com Rim nos próximos capítulos aguardavam a humanidade. Enquanto os dias se desenrolavam sob o novo céu, Noé observava a luta interna que se desenrolava em seu lar. A terra havia sido limpa pelo dilúvio, mas as sombras do pecado pareciam insistentes em permanecer. Ham, seu filho, continuava a ser um enigma. Suas saídas solitárias se tornaram mais frequentes, e sua rebeldia, uma fonte de apreensão. A fragilidade da fé familiar se tornava cada vez mais evidente. Em um daqueles dias, enquanto a luz da manhã filtrava-se através das folhas verdes, Noé decidiu passear pela floresta próxima, buscando a direção do Senhor. As árvores sussurravam com a brisa, e ele sentiu a presença de Deus ao seu redor. Ele parou, inclinou-se em adoração e, enquanto isso, uma angustiante consciência o invadia. A verdadeira batalha que se lutava não era apenas contra as forças externas, mas contra a incredulidade que se alojava dentro de seu próprio lar. De repente, uma visão irrompeu em sua mente. Ele viu a arca flutuando, não mais cheia de água, mas cercada pelas ruínas do que havia sido. O Senhor falou a ele mais uma vez, e a voz ressoou como o troar de um trovão: assim como eu assemelhei a arca à promessa de salvação, assim também meu povo deve se firmar na verdade, não se deixando levar pelos ventos do desespero e da dúvida. Um peso se instalou em seu coração. A responsabilidade não era apenas preservar a vida, mas também a fé. Ele sabia que Ham, em sua rebelião, havia se desfeito do entendimento da aliança que havia feito. As sementes de incredulidade estavam sendo semanticamente introduzidas na terra do que poderia ser. Com um plano renovado, Noé retornou para casa.
Reuniu sua família ao redor do altar que havia erguido e, em um tom firme e carinhoso, disse: Meus filhos, a jornada nova que iniciamos não é sem suas tribulações. Mas recordem-se do pacto que Deus fez conosco. Não se deixem enganar pela desilusão e pela dúvida. Han, visivelmente frustrado, cruzou os braços e retrucou: E o que serve esse pacto se a vida continua a ser um fardo? Qual é o propósito, pai? A amargura em sua voz ressoou como um gongo metálico, cortando a atmosfera que Noé tentou cultivar. Meu filho, respondeu Noé, as dificuldades não são o fim, mas o meio pelo qual Deus nos ensina a confiar nele. Ele não prometeu que a vida seria fácil, mas declarou que em todas as coisas ele está conosco. A incredulidade que você demonstra pode levar a família a um abismo que não podemos suportar. Um silêncio pairou no ar, e a tensão entre pai e filho era palpável. Jafé e Sem, em um gesto de apoio, colocaram as mãos nos ombros de Noé, sentindo o peso da união familiar. Na semana que passou, Noé foi levado mais uma vez em espírito, e o Senhor revelou a ele um plano: prepara seu coração e de sua geração. Uma nova aliança se aproxima. Um dia, meu compromisso com a humanidade será renovado pela redenção em Cristo. Ensine-os a permanecer firmes na fé, pois a verdadeira restauração virá através do sacrifício. Quando Noé disse à sua família sobre essas palavras divinas, os rostos de Sem e Jafé brilharam com esperança, mas Ham permanecia cético. E se isso for apenas mais um sonho, pai? Ele provocou, mas uma inquietação surgia em seu espírito, como se a sombra da dúvida estivesse começando a se dissipar. Enquanto os dias progrediam, e o calor da terra amadurecia os frutos da colheita, Noé discerniu que desafios ainda maiores viriam. Uma voz interna o alertou sobre o que estava por vir, e ele sabia que teria que estar preparado. A conexão com o Senhor fortificava seu espírito, e ele se lembrou do antigo compromisso aquele que Deus fizera com ele e toda a sua linhagem. E assim, a família sob seu comando continuou a crescer em suas práticas de adoração e serviço aos outros. Mas o futuro estava envolto em mistério. O que, de fato, o Senhor estava preparando para seus filhos e a humanidade, naquela noite, enquanto as estrelas piscavam como testemunhos celestiais, Noé olhou para o céu e sentiu uma presença que lhe dizia que o plano de Deus não era apenas salvá-los, mas transformá-los. Uma nova tempestade poderia estar à espreita, mas na tempestade a esperança ressoaria firme, e um novo amanhecer se aproximava, trazendo consigo a revelação de propósitos eternos. Enquanto o sol se erguia no horizonte, iluminando a terra purificada após o dilúvio, Noé sentia uma inquietação crescente em seu coração. O Senhor, em sua graça, havia-lhes concedido uma nova oportunidade, mas a sombra da dúvida continuava à espreita, especialmente na alma de Ham. A luta entre fé e incredulidade parecia intensificar-se a cada dia, dilacerando a harmonia familiar que ele tanto desejava. O ambiente na casa de Noé transformará-se em um campo de batalha espiritual. Ele frequentemente se encontrava em orações fervorosas, buscando a sabedoria divina para guiar seu filho. Naquela manhã em particular, ao sair de sua tenda, sentiu o Espírito de Deus tocar sua alma de uma maneira palpável. Cada passo que dava em direção ao monte próximo parecia pulsar com uma urgência indescritível. Ao alcançar uma clareira, ele se lançou no chão, clamando a Deus por orientação. Senhor, como posso salvar meu filho das garras da incredulidade? Como posso ajudá-lo a enxergar a grandeza da aliança que fizeste conosco? Noé se prostrou, sua voz ecoando nas vastas florestas, enquanto lágrimas de uma paternidade angustiada caíam por suas faces. Enquanto se entregava em súplicas, uma nova visão se manifestou diante dele. Ele viu uma luz brilhante, semelhante a uma nuvem radiante, descendo do céu, envolvendo-o com um calor reconfortante. E, novamente, a voz de Deus falou, clara e poderosa: Eu sempre estarei com você, Noé. Lembra-te da promessa: a terra, embora renovada, ainda lutará contra as forças do mal. O coração do homem é quebradiço. Ensina-o a justiça e a retidão, e, através de ti, transformarei a sua incredulidade em fé. Fortalecido por essa revelação, Noé retornou para casa, decidido a falar com Ham, mesmo que isso significasse confrontar a rebeldia de seu filho. Ao entrar na tenda deles, encontrou Ham sentado, absorto em seus pensamentos escuros. Noé se aproximou, sua voz suave e firme. Ham, precisamos conversar.
O que pesa em teu coração? Han ergueu os olhos, desconcertado, e respondeu com amargura: Não entendo, pai. O que você vê de bom neste mundo? A vida é uma carga. Onde está a liberdade prometida? Por que devemos viver sob as regras de um pacto que parece distante e sem esperança? Assim como o fogo purificador das brasas que queimam a impureza, as palavras de Noé arderam com determinação. Meu filho, a aliança que Deus fez conosco não é uma cadeia, mas um farol que nos guia na escuridão. Olhe ao seu redor, veja a vida renascendo. As bênçãos vêm com a responsabilidade de crer. A expressão de Han se endureceu, mas dentro dele, uma tempestade de emoções começou a se formar. Mesmo em sua rebeldia, ele sentia um chamado para algo maior. A dúvida permitiu-lhe uma conexão com a verdade que seu pai proclamava, e uma semente de esperança estava surgindo sob a superfície de seu coração endurecido. Eu não sei, pai, Han admitiu, sua voz trêmula. Às vezes, desejo simplesmente escapar para longe de tudo isso. Mas é difícil lutar contra meu próprio desespero. Os verdadeiros guerreiros são aqueles que se levantam após cada queda. E quando caímos, devemos buscar a luz que nos guia. Temos uma promessa maior, Han. Um dia, a aliança será cumprida de uma maneira que ainda não compreendemos. Isso requer fé, a fé que agrada a Deus. Quando Noé falou essas palavras, uma nuvem carregada de dúvidas pairava sobre a mente de Han, mas uma luz começava a penetrar as sombras. Ele se levantou, lutando contra a balança de suas emoções. O peso da escolha se tornava claro para ele. Ele precisava decidir entre rejeitar a herança espiritual que seu pai representava ou aceitá-la como um caminho de redenção. Naquela noite, enquanto a família se reunia em torno da mesa para orar, as palavras de Noé ressoavam em cada canto da tenda. Han deteve-se, observando seus irmãos, Jafé e Sem, que estavam cheios de esperança. A visão de uma família unida em fé criou uma fissura em seu coração, abrindo espaço para a dúvida que ele cultivava ser substituída pela possibilidade de crença. E assim, enquanto a noite calmamente se instalava, Noé percebeu que o trabalho estava apenas começando. O verdadeiro desafio era manter a chama da fé acesa em um ambiente que facilmente poderia sucumbir ao desespero. Uma tensão pairava no ar, como sinais de um impulso desconhecido. Naquele momento, a voz de Deus sussurrou a Noé novamente: Estás perto, meu fiel servo. A história da salvação não termina aqui. O futuro se desdobrará em contrastes, e em meio ao caos, um novo pacto será selado entre mim e minha criação. Prepare os caminhos, porque o que eu estou prestes a fazer compreenderá o que há de vinda. Com o peso do que estava por vir, Noé olhou para as estrelas, um símbolo da promessa eterna, sabendo que a jornada ainda exigiria mais do que ele poderia imaginar. No meio da noite, enquanto as estrelas testemunhavam silenciosamente, Han se revirava em sua esteira. Os ecos da conversa com seu pai habitavam sua mente, um conflito de dúvidas e questionamentos que se entrelaçavam nas sombras do seu ser. A escuridão parecia mais opressora a cada instante, e com ela também crescia a ausência de paz. O luar filtrava-se pelas fendas da tenda, lançando sombras dançantes nos rostos de sua família adormecida, e Han se lembrou das palavras de Noé: A aliança será cumprida de uma maneira que ainda não compreendemos. O jovem se levantou lentamente, sentindo o peso do mundo em seus ombros, e atravessou a tenda, decidido a caminhar sob as estrelas que não só contavam a história de sua aliança com Deus, mas também refletiam as promessas que ainda desconhecia. No fundo de seu ser, uma chama começava a queimar, um anseio inexplicável por respostas. Assim que saiu, a brisa da noite o envolveu, carregando consigo o doce aroma da terra recém-renovada. Ele se dirigiu ao monte, onde seu pai havia se prostrado em oração. Ansioso, ele desejava entender o que Deus tinha para oferecer, tanto para ele quanto para sua família. Enquanto subia, sua mente se debatia entre questionamentos: seria o destino da humanidade realmente nas mãos de um Deus que prometeu salvá-los? E sobre mim, que luto contra um coração endurecido? Ao alcançar o topo, Han se encontrou diante de um vasto panorama da terra renovada, onde a vida estava respingando a esperança em cada folha e flor. Ele fechou os olhos e deixou as emoções fluírem. Ao abrir os olhos, encontrou-se diante de uma luz que o envolvia. Não era a luz do próprio sol,
Parecia mais uma manifestação divina, radiante e cheia de calor. Uma voz ecoou através do silêncio, clara como um sininho. Filho de Noé, não temas. Através de ti, também darei testemunho de minha fidelidade. O jovem tremeu à medida que sentia a presença do Altíssimo. Mas como? Eu sou tomado pela dúvida e pelo medo. A incredulidade é uma sombra constante que pesa sobre meu coração. Entenda, a incredulidade não é o fim, mas um convite a buscar. A transformação começa na aceitação. Mesmo os mais simples entre os filhos de Deus podem ser instrumentos de minha glória, respondeu a voz com compaixão. Os olhos de brilharam com lágrimas que não podiam ser retidas. Ele finalmente percebeu que seus sentimentos, embora dolorosos, eram parte de um chamado maior. Uma sombra da dúvida pode ser transformada em uma luz da fé. Se estás comigo, Senhor, como posso enfrentar essa luta? Ele clamou. Levantando a bandeira da fé, disse a voz. E, ao fazer isso, não estarás apenas mudando a ti mesmo, mas também serás um farol para aqueles que te cercam. Olhe ao seu redor e veja o que está nascendo deste novo mundo, pois a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. E a visão de árvores em flor, do canto dos pássaros e do murmúrio de riachos frescos preenchia sua mente. Sentiu um novo ardor crescendo dentro dele, a hesitação dando lugar a uma determinação renovada. Ele se lembrou das palavras de seu pai: os verdadeiros guerreiros são aqueles que se levantam após cada queda. Ele não queria ser apenas um espectador na história de sua família e, mais importante, na aliança de Deus. Com essa realização, começou a descer do monte. Ao chegar ao pé, encontrou Noé aguardando. Os olhos de seu pai estavam cheios de expectativa e amor. O que encontraste, meu filho? Perguntou Noé, percebendo a mudança no semblante de Pai, eu tive uma visão. Deus me falou, disse, a voz trêmula de emoção. Ele me prometeu que a dúvida não precisa ser o meu destino. Ele quer que eu seja um farol nesta terra. Eu quero crer. Noé, tocando o ombro de podia sentir a transformação que ocorrerá no coração do filho. O que passou foi uma luta, mas é por meio dela que a nossa fé é forjada. Agora, juntos, vamos buscar o que está por vir, pois uma nova aliança se aproxima. O Senhor está preparando um caminho. E, enquanto falavam, a luz de um novo dia começava a romper a escuridão. Noé e voltaram para casa, com corações pulsando agora não mais em conflito, mas unidos em fé. Porém, enquanto caminhavam, o ambiente assumiu um tom mais sombrio, e o ares de um mistério pairava sobre a terra. O que virá em seguida, filho? Noé murmurou, só o Senhor sabe. Prepare-se, pois um novo desafio se aproxima, e um sinal será dado que mudará o curso de nossa história para sempre. Enquanto a luz do novo dia começava a banhar a terra, Noé e encontraram o resto da família despertando lentamente. Sem o peso da dúvida, se aproximou de seus irmãos, Sem e Jafé, e compartilhou a transformação que havia experimentado. A mensagem que carregava agora era diferente, havia esperança em sua voz. Deus falou comigo esta noite, disse seus olhos brilhando com intensidade. Ele quer me usar como um farol nesta terra renovada. Precisamos estar preparados para o que está por vir. Sem, que sempre for o mais reservado, olhou para com preocupação. Mas, irmão, o que você acha que está por vir? O que podem querer de nós neste mundo novo? A aliança de nosso pai com Deus já foi feita. O que mais poderia haver? Jafé, com sua atitude mais leve, interveio. Talvez o Senhor tenha planos grandiosos. O que pode ser maior que a salvação? Estamos seguros agora. Não devemos temer. Mas Noé, cuidadosamente avaliando as reações de seus filhos, interveio. Nossos corações devem estar prontos para a obra de Deus. E a obra dele muitas vezes vem através da adversidade. A aliança de Deus é uma proteção, mas também um teste. Ele prometeu que não inundaria a terra novamente, mas pode muito bem nos preparar para enfrentar novos desafios. As palavras de Noé reverberaram no coração de A luta e transformação que ele experimentou não eram apenas para seu benefício, mas um chamado à ação. Assim,
Um sentimento de urgência começou a crescer dentro deles. Ele sabia que precisavam se unir em oração, buscando direção para os dias que viriam. E assim, a família se reuniu em um círculo, unindo suas vozes em oração e súplica. Han, sentindo a presença de Deus com uma intensidade renovada, levantou sua voz. Senhor, somos teus servos e pedimos por sabedoria e discernimento. Prepara nossos corações e mentes para o que está por vir. Uma brisa suave e revigorante envolveu o grupo, e a atmosfera parecia carregar uma expectativa palpável. Os filhos de Noé, junto com seu pai, sentiram a certeza de que o Senhor estava próximo, guiando-os através da transição. Enquanto oravam, um brilho distante se formou no horizonte, um sinal que parecia chamar sua atenção. Olhos fixos, todos perceberam a luz cintilante que se erguia sobre o monte mais alto na vizinhança. Noé se lembrou de velhas promessas e se virou para seus filhos. Aquele brilho é verdadeiro, e as promessas de Deus nunca falham. Pode ser o sinal que ele está prestes a manifestar. Han sentiu seu coração acelerar. Precisamos ir até lá, não podemos ignorar. É um convite para descobrir o que Deus tem reservado para nós. Com determinação, a família começou a subir pelo caminho pedregoso que levava ao monte. O canto dos pássaros e o murmúrio da natureza acompanhavam cada passo, como se também esperassem a revelação que estava por vir. No caminho, Noé pediu a seus filhos que mantivessem suas mentes abertas e seus corações receptivos. Deus não se manifesta sempre da mesma maneira. Esteja atento ao que Ele deseja nos mostrar. Finalmente, ao alcançarem o topo do monte, a vista os deixou sem fôlego. O brilho que os havia atraído era um arco-íris de cores vibrantes, majestoso e glorioso. Ele se estendia sobre a terra, como um sinal divino. Han sentiu lágrimas se formando em seus olhos, pois naquele momento, a beleza do arco-íris não representava apenas um fenômeno natural, mas uma renovação das promessas de Deus. Contudo, ao mesmo tempo em que admiravam a beleza diante deles, uma nuvem escura apareceu no céu, como um lembrete de que o que se aproxima pode ser tanto bênção quanto desafio. Noé inclinou a cabeça em oração, entendendo que a aliança tinha um propósito e que cada dia seria uma nova jornada. Lembrem-se, filhos, mesmo quando as tempestades surgirem, Deus é fiel. Sua aliança nos guarda, mas devemos também estar prontos para enfrentar a adversidade, disse ele, sua voz carregada de gravidade. Enquanto eles se preparavam para descer, a porta de um novo antagonismo se abria. Um silêncio profundo pairou sobre eles, e uma nova percepção começou a surgir no espírito de Han. Em seus corações, captaram um sussurro, um lembrete das palavras divinas que cercavam sua família. O que vocês ainda não sabem, é que minha obra está apenas no início. E assim, enquanto desciam, a expectativa se formava no ar, e um propósito maior se manifestava, um chamado que ainda não podia ser totalmente compreendido, mas que exigia fé inabalável. Han liderou o caminho de descida, seu coração pulsando de expectativa. As palavras sussurradas na montanha permaneciam em sua mente, a obra está apenas no início. Ele mal podia compreender o peso dessa afirmação, mas a convicção de que algo grandioso estava por vir não o deixava a ponto. Enquanto caminhavam, Jafé, sempre curioso, perguntou, pai, o que nós, que sobrevivemos à grande inundação, deveríamos fazer agora? Seu tom refletia uma mistura de confusão e esperança. No meu espírito, vejo que devemos cultivar a terra, respondeu Noé, ponderando sobre a nova realidade. Deus nos deu um novo começo, e é nosso dever cuidar deste mundo renovado. As promessas se renovam, mas também os desafios. A família continuava a descer, cada passo levando-os mais para perto da vida que os aguardava. Noé havia orado por orientação, e ele estava certo de que Deus ainda tinha muito a revelar. A sombra da nuvem escura pairava no horizonte, como um presságio silencioso, mas, ao mesmo tempo, o arco-íris irradiava possibilidades. Ao chegar ao pé do monte, a família se deparou com um vale vasto, agora livre das águas que antes cobriam a terra. A visão era marcada por novos começos, folhas verdes brotavam de árvores outrora submersas, e flores coloridas adornavam a paisagem com sua beleza. Vamos construir algo neste lugar, sugeriu Han, a paixão transparecendo em sua voz. Precisamos de uma casa que não apenas abrigue nosso corpo, mas também nossos espíritos, um lugar para adorar o Senhor e compartilhar seus ensinamentos.
Sem e Jafé concordaram, movidos pela visão de seu irmão. Assim, juntos se reuniram com Noé, e as ideias começaram a fluir. Poderíamos levantar um altar para louvar a Deus e também criar um espaço que inspire nossos filhos e os filhos deles, disse Jafé. A ideia era excitante, mas Ham sentia um peso nas palavras de seu pai. Precisamos também estar cientes dos desafios que nos cercam, ele disse. Não podemos nos esquecer que mesmo em tempos de bênçãos, há adversidades à espreita. Devemos estar prontos e vigilantes. Naquela mesma tarde, enquanto a família se preparava para explorar e escolher o local certo para o altar, algo inesperado ocorreu. Do céu, uma sombra se moveu rapidamente, cobrindo o campo verdejante. Ao olharem para cima, notaram uma grande águia voando baixo, suas asas imensas espalhando-se como um véu sobre a terra. A águia, simbolizando força e proteção, pousou nas proximidades, olhando com imenso interesse para os filhos de Noé. Um silêncio reverente tomou conta do grupo. Ham sentiu-se impelido a se aproximar. Assim que se aproximou, percebeu que a águia permanecia imóvel, mas sua presença parecia carregar uma mensagem. Olhem! Exclamou Jafé. Nunca vi uma águia tão majestosa. Sinto que ela veio nos trazer uma palavra de ânimo. Noé, percebendo a profundidade do momento, inclinou-se um pouco mais perto. A águia representa a proteção e a visão de Deus. Deus nos está dizendo que Ele dirige os nossos passos. O fato de termos um novo lar não significa que não haverá perigo. Precisamos de sua sabedoria e visão. A águia, então, levantou voo novamente, alçando-se alto e desaparecendo entre as nuvens. Ham sentiu seu espírito vibrar, aquilo não era um mero acaso. Era como se o Senhor tivesse enviado um sinal de alerta, assegurando que só através da jornada profunda da fé e da união poderiam escapar das armadilhas do novo mundo. O sentimento de urgência renovou-se em cada um deles. A expectativa e a ansiedade se entrelaçavam, conforme as reverberações da promessa divina os cercavam. Eles sabiam que o que estava por vir era muito maior do que podiam imaginar. Lembrem-se, filhos, Noé alertou, o que se aproxima pode ser tanto bênção quanto provação. Precisamos estar sempre prontos. Assim, enquanto o sol começava seu lento deslizar pelo céu, a família de Noé formou um círculo novamente. Sem palavras, cada um levantou os olhos em direção ao céu, orando e buscando direção. O sussurro das promessas de Deus ecoava entre eles, preenchendo seus corações com esperança e determinação. Mais, à medida que suas vozes se erguiam, uma tremenda inquietação crescia ao redor. As nuvens se aglomeravam, não apenas como um aviso físico, mas como um presságio do que viria a seguir. Algo mais profundo estava se agitando na terra, além do que seus olhos podiam ver. E, enquanto essa nova dimensão se desdobrava, no fundo de seus corações ressoava uma frase: preparem-se, pois o plano soberano de Deus está prestes a ser revelado de uma maneira que nunca imaginaram. A atmosfera estava carregada de expectativa e apreensão quando, ao amanhecer, Noé e sua família acordaram com um leve tremor no solo sob seus pés. Ham foi o primeiro a notar, um súbito arrepio percorreu sua espinha. Parece que a terra estremece, murmurou ele, olhando para os outros com uma expressão de preocupação. Noé se levantou, seus sentidos aguçados pela experiência de tempos passados. É a criação de Deus que clama. A terra deseja resposta. Devemos orar e buscar ao Senhor. Ele sempre falou em meio a tempestades. Jafé e Sem se uniram em oração, cada um expressando suas súplicas e agradecimentos ao Criador. Naquele momento, enquanto as palavras se entrelaçavam em um clamor sincero, uma voz suave mais penetrante lhes falou no espírito: Eu sou o Senhor, e não há nada que eu não possa fazer. O que está por vir requer visão e coragem. Movidos pela urgência do momento, os três irmãos se entreolharam, com a mesma determinação nas faces. Precisamos encontrar um lugar seguro, sugeriu Jafé. Um lugar em que possamos ficar juntos e orar em unidade. E se o lugar estiver além do que conseguimos ver? Ponderou Sem, piscando os olhos para as nuvens escuras que se aproximavam. O que se ergue no horizonte pode ser mais do que apenas tempestade. A ideia de busca por um abrigo se tornou um murmúrio de esperança em seus corações. Sem hesitar, a família se pôs em movimento.
Eles caminharam colina acima, em direção a um ponto mais alto, onde o terreno era firme e a vista se estendia longe. Ao chegarem ao cume, sua atenção foi atraída para uma clareira à distância, onde um conjunto de árvores imensas proporcionava sombra e abrigo. Ali! Exclamou Han, apontando para a clareira. Era um local perfeito para construir um altar, um espaço dedicado ao Senhor. Devemos nos reunir e fazer daquelas árvores nosso santuário. Concordando com a ideia, a família começou a descer em direção à clareira, mas subitamente, o chão sob eles tremeu novamente. Olhando para o céu, viram um relâmpago que rasgava as nuvens, seguido por um trovão ensurdecedor. Noé! Gritou Sem, com temor em sua voz. As tempestades não estão apenas no céu, mas parecem se refletir na terra também. É um sinal, respondeu Noé, firmando a sua postura. Um aviso de que a batalha pelas almas e pelo coração da criação está apenas começando. Ele se lembrou das palavras de Deus, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, Gênesis 3:15. A determinação cresceu em seus corações. Devemos erguer um altar e buscar ao Senhor, pois aquilo que se aproxima está além do nosso entendimento. Ao chegarem à clareira, rapidamente se reuniram em torno de uma grande pedra central. Enquanto Noé começava a orar, cada um dos filhos se juntou, formando um círculo em volta do altar improvisado. As palavras de Noé ressoavam alto, invocando a proteção de Deus sobre a nova criação, sobre suas vidas e seus descendentes. Então, como resposta à sua oração, o vento soprou de forma violenta, e as folhas das árvores começaram a dançar freneticamente. A terra sob seus pés parecia pulsar como se estivesse viva, e, em meio à agitação, a águia que antes os observara voltou a voando, agora com um brilho radiante de luz. Ela pousou majestosa sobre a pedra do altar, como se estivesse abençoando a união daquela família diante da turbulência. Esta águia é um sinal de que estamos sob a supervisão de Deus. Assim como ela, nós também voaremos acima das tempestades que estão por vir, falou Noé, a convicção crescendo em sua voz. Mas em meio à esperança, uma sombra adernou a serenidade. Han olhou para Noé. O que devemos fazer, pai, se os desafios forem mais do que podemos suportar? Uma inquietude profunda permeava a sua questão. Deus sempre nos guiará, respondeu Noé. Mas lembrem-se, o que agora parece tempestade poderá ser o começo de algo novo. As promessas de Deus muitas vezes estão ligadas às maiores provas. O que Deus tem para nós será revelado em sua plenitude, mas é nosso papel confiarmos. Adorá-lo, independentemente das circunstâncias. Assim, com o coração apertado, mas cheio de fé, a família permaneceu unida, sabendo que a luta espiritual estava apenas começando. E enquanto a águia os guardava, uma nova mensagem ecoou em seus corações: preparem-se, pois um legado de fé e resistência será forjado no fogo das adversidades. O plano soberano de Deus está prestes a se concretizar, como as nuvens que se dissipam após a tempestade, revelando um arco-íris de aliança e esperança. Quando as noites se tornaram mais longas e as estrelas brilhavam com uma intensidade peculiar, Noé e sua família continuaram a cultivar a terra que lhes foi dada. Contudo, a tensão pairava no ar como uma neblina pesada. Sussurros mudos de incerteza surgiam entre eles, onde antes havia unidade. O que antes era uma família unida, agora parecia se dividir em pensamentos e corações. Naquela manhã, enquanto a brisa fresca da manhã trazia um alívio temporário, Noé sentiu um chamado interior, como se a terra estivesse clamando por sua atenção. Ele se lançou em oração, buscando a direção do Senhor. Bastou pouco tempo até que ele sentisse a presença divina o cercar novamente. Meu servo Noé, disse o Senhor em seu espírito, olha à tua volta e vê a necessidade. A criação espera por manifestação. O que se aproxima é mais que um desafio, é uma oportunidade. A fé de vossos filhos será firmada no fogo da provação. Movido pela convicção divina, Noé reuniu a família em torno da mesa, onde eles costumavam compartilhar suas refeições e momentos de adoração. Meus filhos, o Senhor me falou. Estamos sob a pressão de algo significativo, e é imperativo que não apenas olhemos para as bênçãos, mas também nos preparemos para os desafios que se aproximam. Han, sempre cético, cruzou os braços.
A incerteza continuava a brotar em seu coração. Pai, e se isso não for o que você pensa? O que nos resta a não ser esperar o que a vida nos trará? As promessas de Deus não podem nos proteger de tudo. Noé olhou a seu filho com tristeza, mas também com compaixão. A promessa não é uma barreira, mas um alicerce. A verdadeira fé é testada nos momentos de tribulação. Assim como temos a salvação, também nos foi dada a responsabilidade de perseverar e ser luz em tempos de escuridão. Jafé e Sem, percebendo a profundidade da conversa, tentaram intervir. Nós sabemos que nossos desafios não acabam aqui. O que mais o Senhor deseja de nós? Sem questionou, buscando uma resposta. Ele quer que sejamos fiéis e busquemos sempre sua orientação, até nas dificuldades. Jafé completou, sua voz forte, embora repleta de dúvidas. Precisamos aprender e crescer com o que está diante de nós. Essa troca de palavras criou uma atmosfera tensa, mas ao mesmo tempo um espaço de reflexão. Noé, percebendo a necessidade de uma resposta clara, decidiu levá-los a um local que se tornará seu santuário, uma pequena clareira nas árvores onde eles haviam se reunido em momentos de adoração e súplica. Ao chegarem, a presença de Deus parecia palpável. O vento soprava suavemente, como se incentivasse suas almas e ativasse os sentimentos de entrega e fé. Aqui, neste lugar, vamos nos prostrar e buscar ao Senhor mais uma vez. Precisamos de sua força e sabedoria para enfrentar o que está por vir. Enquanto todos se prostravam em súplice e oração, uma sombra pairou sobre eles, não como uma onda opressora, mas como uma nuvem de glória. Uma luz intensa irrompeu entre as árvores, e do centro daquela luminosidade, uma voz ressoou com firmeza: sou eu, o Criador. A criação clama, e por meio de vocês, levarei a esperança à terra. Preparem-se, pois a era da promessa será revelada, e novos ventos soprarão. Levantou os olhos, tomado pela presença divina. A dúvida que o havia assombrado começou a se dissipar. Sentiu-se chamado, como se estivesse sendo reestruturado, uma semente de fé germinava dentro dele. O que devemos fazer, Senhor? Ele perguntou, sua voz hesitante, mas cheia de anseio. Levanta-te e vai, meu filho. Viverás para testemunhar e compartilhar a minha obra. Em meio ao caos que se aproxima, levem a luz e a verdade a todos que encontrarem. O seu testemunho será a chave para muitos. Noé observou o renovado fervor nos olhos de Ram e entendeu que a missão estava claramente se formando. O Senhor estava traçando um plano não apenas para sua família, mas para toda a humanidade. Assim, quando retornaram para casa, embora as tempestades estivessem se acumulando em suas vidas, havia um novo espírito entre eles. A luta não seria fácil, mas estavam juntos, firmados na certeza de que o plano soberano de Deus estava em pleno andamento. Naquela noite, enquanto as estrelas brilhavam intensamente, um novo entendimento os envolveu. Agora renovado em fé, buscou união. Estamos prontos, como um só corpo, para fazer o que o Senhor nos chamou. Vamos enfrentar o que se aproxima, juntos. Noé assentiu, sentindo a alegria no coração. O mistério que envolvia o futuro ainda guardava segredos, mas uma certeza reinava. O nascer do sol do próximo dia traria não apenas uma nova aurora, mas revelações e um desdobrar do plano de Deus que mudaria a história para sempre. E no profundo do silêncio da noite, uma voz ecoou nos corações deles: preparem-se, pois o que está por vir transcenderá a compreensão e cumprirá a promessa de redenção.